Eu quero falar nesta manhã sobre o posicionamento, né, do crente, do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, no que diz respeito a este cenário, eu não vou dizer nem apenas político, mas político-social que estamos vivendo no nosso Brasil. Como você, né, se comportar diante deste cenário? Tá bom, querido? É isso que nós vamos falar nesta manhã. E eu quero trazer como tema a palavra do Senhor Jesus, porque não teria outra melhor palavra para nós apresentarmos nesta manhã. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, ele narra um sermão que o nosso Senhor Jesus Cristo faz no monte. E ali é muito conhecido como o Sermão da Montanha. E em uma de suas frases, né, suas frases famosas, está uma aqui no versículo, capítulo 5, e no versículo 5.6, e nós estaremos lendo o 6 e o 7, coladinho, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Tá certo? Tá aqui, ó, na palavra do Senhor, tá certo? Textinho lido aí, ó. Se eu aproximar mais, não dá para ler. Então, palavra do Senhor lida para a glória de Deus. Palavra do Senhor na versão, inclusive, católica, uma versão muito boa, por sinal. Queridos, bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são aqueles que têm fome e sede de justiça. E diz também, bem-aventurados misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Queridos, como nós devemos nos comportar dentro deste cenário político-social, econômico, aqui, eu posso dizer até político, social, econômico, ético, moral, aqui no nosso Brasil, em pleno mês de abril, em plena corrida para uma campanha presidencial. Você que é cristão aí, onde você está, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte da cidade de São Romede, em qualquer lugar, como nos comportar? Porque nós, em breve, seremos bombardeados com muitas informações na mídia. Em breve, autorizados pela justiça, o Brasil vai entrar num cenário de disputa eleitoral. E vai surgir candidato até feito de barro para dizer que vai resolver o problema desta nação chamada de Brasil. E você tem algo que eles querem. Sabe o que é? O seu voto. Você só tem um votinho que você tem, mas eles vão correr atrás disso como o bezerro morrendo de fome corre para os peitos da vaca, com os peitos cheios de leite. É assim que esses que estão aí na campanha presidencial vão correr atrás de você neste ano. Eu não posso, tendo um acesso desse a uma rádio e a um canal de mídia do Facebook, me omitir. Pastor, não fale nada não, porque vão queimar o senhor. Não fale nada não, porque o senhor vai se comprometer, porque tem gente que vai ouvir e vai gostar, e tem gente que vai ouvir e não vai gostar. Mas e daí, meu irmão? E daí? Você vai ouvir. Se você vai gostar ou não do que eu tenho para dizer, é problema seu. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho fome e sede de justiça, e a minha alma fica lavada, o meu coração fica feliz quando eu posso contribuir dentro desse processo. E por enquanto a justiça não vedar as opiniões, porque isso vai acontecer por força de lei, não porque é uma ditadura, não, é porque legalmente vai chegar um período onde nós, nas rádios
e nas mídias, precisaremos regular aquilo que falamos. Mas enquanto dá tempo, nós precisamos usar. Porque senão, vai estar usando o púlpito da igreja. E aí eu não acho que seja conveniente fazer isso. O momento de fazermos alguma coisa, dizermos alguma coisa, expressarmos uma opinião sobre esse cenário é agora. Então nós precisamos já antever toda essa questão que estamos vivendo e falar alguma coisa que possa contribuir para que esse processo aconteça dentro da legalidade e partindo da premissa da justiça. Então, abrindo já essa pequena, deixando de lado um pouquinho essa introdução, né, porque o relógio aqui é meu inimigo e ele não vai deixar eu me avançar muito, o que é que nós vamos dizer e queremos dizer nesta manhã? Primeiro, estamos num cenário brasileiro hoje muito difícil, porque não é que aconteceu agora em 2018, não. Mas é porque existe um sistema que estava por debaixo dos panos sendo construído dentro do nosso Brasil, um sistema comunista, socialista, de esquerda, muito forte. Eu não estou falando aqui de oposição, não. Eu estou falando aqui de movimentos comunistas, socialistas, de esquerda forte, gente do mal, que vem implantando, né, subterfúgios nas leis, implantando ideologias, pensamentos, ideias. Isso é coisa antiga. Isso é antes de Lula. Antes de Lula chegar no poder, as coisas já estavam nesse patamar. Já estavam se preparando esse cenário para a ascensão de Lula. E Lula, para chegar a ser presidente do Brasil, ele teve que fazer várias alianças. Porque somente com aquela coragem dele e aquela disposição que ele tinha como sindicalista, ele não iria chegar lá. Então ele precisou fazer muitas alianças e aceitou muitos acordos e recebeu muitos favores. E aí aconteceu o que todo mundo sabia que ia acontecer. Quem deu com essa mão, depois foi pegar com essa outra. Ora, eu coloquei aí, hein? Agora eu quero o meu. E nisso o Brasil entrou num problema muito sério que hoje em dia internacionalmente é muito ruim para nós brasileiros, né? Se você chegar fora do Brasil, você dizer que é do Brasil, não é apenas o país do futebol. No tempo de Pelé, o país de Pelé, o país do futebol. Não, hoje em dia o Brasil é o país da corrupção. É o país da mamata. É o país que, com aquela mentalidade medíocre, aquela mentalidade anticristã, antibíblica, de que não importa os meios, o que importa é o fim. Tem muitas pessoas que não estão olhando para esse cenário de Lula com a perspectiva da justiça, como Jesus queria que olhasse. Gente, não ponha seu coração nesta causa. Não ponha. Não ponha. Eu defendo a candidatura de um candidato, que eu não vou dizer o nome dele aqui, nem vou dizer o nome de nenhum outro que da minha preferência, porque aqui é o programa da Igreja Batista, como já falei, e eu não quero fazer nenhuma associação. Mas se fosse o meu candidato, aquele que eu escolhi para votar nele, para que ele pudesse conduzir a nossa nação, se ele cair na malha da justiça, se for identificado que ele é um corrupto, veja bem, eu não voto nele. Pode ser o nome que for, pode ser a bandeira partidária que for. Como é que nós cristãos podemos votar em pessoas que sabidamente
Depois de várias investigações e de várias revisões, chegou-se à condenação, passou a condenação por revisão, foi revista, foi aumentada a pena, e a gente ainda tem ideia de voltar. Tem gente alimentando ainda a ideia de tirar Lula da cadeia para votar nele. O próprio partido do PT está entrando com ações, sabe, até os extraterrestres estão cooperando para que possam tirar Lula da cadeia. A todo custo. A todo custo. Agora, a despeito de quê? Da justiça? Por quê, meus queridos? Nós não podemos perder a credibilidade das nossas instituições. O homem foi julgado, foi dado o devido, a devida chance de ele se defender. Ele teve acesso e condição de ter a melhor equipe de advogados deste mundo. O advogado melhor do mundo que o dinheiro pudesse comprar, esse homem tem. O cara revirou por todos os cantos desse planeta, nas leis, nas brechas da lei, nas peneiras da lei, nos subterfúgios da lei, nas sombras da lei. E esse cabo ainda pegou mais de 9 anos. Não, tá errado. Aí pegam essa condenação, levam para uma outra instância e passa-se de novo por uma outra revisão. Não, isso está errado aqui, está errado acolá, está errado aqui, está errado acolá, isso é uma injustiça, e depois de tudo visto e revisto, depois de tudo analisado, a pena aumenta para 12 anos. Meu irmão, e ainda tem crente, cristão, homem de Deus, mulher de Deus, que ainda está abrindo a boca para dizer que se esse homem sair da cadeia, vota nele. É a mesma coisa de uma mãe que um bandido chegou e matou o filho dela. Aí depois esse cara passa na cadeia um tempo, aí depois sai da cadeia, aí chega lá, aí diz, a senhora, eu estou passando necessidade aqui, me ajude aqui. E ela bota para dentro de casa, vai acolher. O cara que fez o mal à sua família. Do ponto de vista da misericórdia, o que é que nós podemos fazer em relação a Lula? Evitar esses ataques. Eu não estou dizendo nada contra a pessoa dele. E nem tenho o que dizer, porque eu não conheço. Você conhece Lula? Quem conhece Lula é aqueles amigos que ele tem no dia a dia. Nenhum de nós conhece ele. O que a gente sabe dele é o que a justiça diz dele. E é o que a mídia diz. Só que o que a justiça diz é fato. É preto no branco. Juiz nenhum vai condenar a pessoa sem provas. E na ausência de provas, pasmem você que não conhece de justiça, é preferível. A justiça, ela dá prioridade a soltar o bandido em vez de condená-lo. Se não havendo provas, é melhor soltar. Por isso que muitas das vezes a sociedade sabe que foi fulano que fez, foi Beltrano que matou, foi não sei o quê. Mas quando chega lá, não tem provas, é obrigado a soltar. Ele não está apenas preso por uma questão de que está lá aguardando alguma coisa, não. Ele já está cumprindo a pena, gente. Ele já está em pleno cumprimento da sua pena. Tem gente lá acampada ao redor como se fosse uma coisa que ele tivesse lá para aguardar uma audiência. Gente, ele vai passar 12 anos na cadeia. Pela lei brasileira, ele está inelegível. Ele não será candidato. Então, tire isso da mente e aceite. Se isso acontecer com o meu candidato, com o seu, a gente vai se render do mesmo jeito. E vamos ter que arrumar outro. Se o meu candidato a presidente, ele for pego pela um crime de corrupção, eu não voto mais nele. Eu não voto. Porque aí seria eu dizer, não, você me enganou e eu vou votar em você. Pelo quê, meu irmão?
O que o Brasil precisa hoje, e você precisa entender, é de pessoas que tenham fome e sede de justiça para sermos uma nação feliz. Olha, eu vi um comentário de um imbecil, que eu não vou dizer o nome, obviamente, na internet, dizendo assim, eu não quero nem saber se ele roubou ou se deixou de roubar. E tem que roubar mesmo. O importante é que ele fez a transposição do Rio São Francisco. Meu irmão, isso é tamanha burrice, imbecilidade. Quer dizer que você sabe que na sua cidade tem um cara que é traficante, tem um cara que mata, que rouba, mas porque ele chega ali, aí ele faz uma boa ação ou faz um gesto bonzinho, isso imuniza ele do crime que ele cometeu? Não, meu irmão. Quer dizer que o juiz fulano de tal vai no seu carro, enche a cara de cachaça, aí atropela um cidadão que vem inocente na rua, atropela o cidadão, mata, aí depois todo mundo vai dizer, não, rapaz, ele matou, mas você tem que levar em consideração que esse homem é um homem bom, tantos anos é juiz, fazendo coisa boa pro Brasil, ninguém tá julgando o que ele fez de bom, não, tá julgando o que ele fez de errado, a justiça é para isso. A justiça é para coibir, reprimir e, de uma certa forma, disciplinar o erro. A justiça, quem vai fazer alguma conotação das coisas positivas é o pessoal lá que faz o prêmio Nobel da Paz, sei lá. Esse pessoal que fica observando o que você fez de bom para premiar. Mas a justiça não. Eu e você, nós andamos no dia a dia, você, nós precisamos respeitar as leis. Você que lida com o dinheiro público, você tem que ter cuidado. Porque você não está gastando o seu dinheiro, não. Ora, teve um outro político aí, que depois dos fatos acontecidos, o cara, só que se sabe, numa noite, gastou 80 mil reais num jantar. Agora, foi com o dinheiro dele? Honesto, suado. Não, rapaz. Com dinheiro de corrupção. Com dinheiro de corrupção. Então, olha, eu não acredito que o Brasil não tem jeito. O Brasil tem jeito. Agora, eu não acredito que o Brasil vai chegar nesse jeito rápido enquanto nós tivermos, principalmente cristãos, com essa mentalidade. Principalmente cristãos. Porque as pessoas que estão aí sem fé alguma, eles não têm parâmetro. Eles seguem pelo seu tino, o tirocínio. Eles calculam, não, isso está certo, isso está errado e vão em frente. Nós não, queridos. Nós temos a luz da palavra de Deus. Você quer ser uma nação feliz? Então você tem que ter sede e fome de justiça. Senão você vai chorar. O Brasil está gemendo. Falta dinheiro na educação, falta dinheiro na saúde, falta dinheiro na segurança. E esse dinheiro estão, irmão, nos bolsos. Gente, aqui na Paraíba, ali em Cabedelo, bem pertinho da gente. Prefeito preso, 5 vereadores presos, todos os vereadores foram destituídos. Irmão, uma bagaceira. Milhões e milhões aqui em Cabedelo, na Paraíba. Eu queria que acontecesse aqui em São Médio para a gente denunciar. Porque o cara que se reveste, né, da posição de vereador, de prefeito, ou de secretário de qualquer uma de secretaria da prefeitura, que vai lidar com o dinheiro do povo, o meu dinheiro, o dinheiro seu, que é caro, que nós pagamos suado, nós somos a nação brasileira que tem a maior carga tributária. Nós pagamos, o país é campeão de impostos, é o Brasil. E você tolerar, olha, para corrupto, a tolerância é zero. E sabe o que é zero? É não vote nele. Não vote nele. Eu só voto num corrupto, agora eu vou dizer aqui o ponto que eu quero chegar. Porque eu li o outro versículo
Bem-aventurados os misericordiosos também. Olha, se Lula se arrepender, do que fez, admitir que passou a mão, porque até hoje, além de corrupto, ladrão, ele é mentiroso. É o cara mais cínico que eu conheço nesse Brasil, pelo menos de pessoas famosas, é uma pessoa chamada Lula. Ou caba cínico. Porque as provas existem, mas ele fica manipulando as pessoas, levando as pessoas para a rua, para aquela comoção, se vitimizando, passando para você uma imagem de que está sendo injustiçado, para que você tenha pena dele, para que você fique contra a polícia. Eu vi hoje um cara, para fazer uma defesa de Lula, esculhambando polícia militar, esculhambando o Congresso, esculhambando o Senado. Meu irmão, que tipo de cristão é você? Nós precisamos ter sede de justiça, mas isso se resolve falando. Deus, ele já deu toda a orientação, ele fez todas as coisas com o poder da sua palavra. O poder da palavra é transformador, é criador, mas nós não podemos usar essa palavra para criar um caos, para levar as pessoas para se gladiarem entre si, degladiarem entre si, para se confrontarem. Nós não podemos ver isso no nosso Brasil. E o PT está fazendo isso. O PT está levando as pessoas para criar um ódio institucional. Para que quando chegar nas vésperas da eleição e o Tribunal de Justiça Eleitoral disser, mas ele não pode ser candidato, aí já tem um monte de pessoas que já estão sendo levadas feito boiada, como diria o meu amigo, meu primo Zé Ramalho. Ê, vida de gado! Um gado todo sendo levado para que depois haja uma revolta. Você ficar aí na sua expectativa de que vai poder votar em Lula. Você não vai poder votar em Lula porque já se sabe disso. Leia os jornais oficiais do nosso Brasil. Ele está inelegível. Aceite essa condição. Saia das ruas. Se mobilize. Procure outro candidato para você. Saia das redes sociais. Pare de estar atacando A e B, que nós não estamos aqui dizendo que Lula é corrupto, não. A justiça provou que ele é corrupto na primeira instância e na segunda instância. Não sou eu que estou dizendo, não. Não sou eu que estou ofendendo Lula, não. Eu sou o cara, até minha esposa diz, tu é apaixonado por Lula. Por tanto carinho, respeito e consideração que eu tive a esse cabra. Eu votei nele desde sempre. Talvez eu fui o eleitor que criou mais expectativa de Lula. Fui eu. Eu chorei no dia da posse de Lula, no discurso que ele fez, emocionado. Porque eu coloquei ele ali para me representar. Era um nordestino, era um trabalhador, era um homem popular do dia a dia. Eu me senti ali representado. Não sei por que das quantas, se já estava tudo determinado, ou se ele foi levado maquiavelicamente para se corromper. Não sei, porque o coração de cada um, só quem conhece é Deus. Mas eu só sei que chegou no que chegou. E o Brasil está naufragado na corrupção. Naufragado. Naufragado na corrupção. Nós precisamos ter misericórdia. Se Lula se arrepender, declarar que foi corrupto mesmo, e aí cumprir a pena dele, que é 8 anos inelegível, e aí depois ele puder ser candidato, porque a justiça é quem vai dizer quem pode e quem não pode. Se a justiça depois disser pode ser candidato, bem, se ele pode ser candidato, eu posso votar nele. Mas mesmo assim, sabendo da sua vida preguiça, ele precisa, diante da sociedade, se redimir. Então, em sendo isso, e isso acontecendo, eu poderia votar nele. Apesar de que eu não gosto dessa ideia de votar no candidato de novo. Por exemplo, o meu candidato este ano, eu vou votar nele. Se ele ganhar, ele vai cumprir o prazo estabelecido. 4 anos, e se ainda puder ser mais 4 anos, não tem problema nenhum.
estiver fazendo um bom trabalho, atender às expectativas minhas e da sociedade, a gente coloca por mais 4 anos. Passou essa fase, meu irmão. Acabou. Porque o Brasil, nós temos mais de 200 milhões de brasileiros. E nós não podemos entender que nós não temos pessoas inteligentes nesse Brasil. Fica a coisa política rodando em torno de meia dúzia de políticos corruptos que não merecem estar na posição que estão. Simplesmente não merecem estar ali. Enquanto nós temos muitos brasileiros, homens de bem, pessoas de bem, que poderiam estar ali ocupando e fazendo um bom trabalho. Agora, só que no calor do momento hoje, não é qualquer pessoa que vai ter as condições de tocar esse Brasil para frente a partir de 2019. Não é. Você não pode colocar ali uma pessoa fraca, uma pessoa que seja subserviente. Você não pode colocar uma pessoa ali, sabe, que diante de uma cara feia, diante de um grito, ela bota o rabo no meio das pernas e se esconda. Nós precisamos de uma pessoa ali forte, porque vamos tirar o Brasil das mãos dos bandidos. E você não pode dizer para mim que isso vai ser uma coisa fácil de fazer e que isso vai ser uma coisa apenas resolvida no diálogo. Não. Você veja como é o cenário. Quando o Brasil, olha, se nós votarmos certos este ano, nós vamos colocar o Brasil aí pelo menos em 15 anos para frente, nós vamos colocar o Brasil governável de tal forma que pode botar uma freira para ser o presidente do Brasil, que ela vai cuidar do Brasil, o Brasil vai ser um país maravilhoso. Mas do jeito que está, não é para qualquer um, não. Para chegar hoje, para assumir o rumo desse barco, cheio de bandido dentro, vai ter que ter uma pessoa em 2019 que tenha coragem de pegar um bocado de saco de lixo daquele e jogar no mar. Então é isso que você precisa mentalizar neste ano. Essa transição eu quero chamar de Brasil novo. Nós estamos querendo o que tem fome e sede de justiça, ele quer um Brasil novo. Um Brasil onde nós possamos continuar orando por nossas autoridades. Não um Brasil onde, quem sabe, depois vão proibir isso aqui como fizeram na Venezuela. Está lá um monte de igreja lá chorando, os pastores chorando, conseguiram uma leizinha agora, michuruca, que não vai dar a eles as garantias que eles precisam, não. E está lá uma nação evangélica chorando, sofrendo, uma nação cristã sofrendo aqui, bem vizinho da gente aqui na Venezuela. Por conta desse sistema. Esse sistema que está lá hoje é o mesmo sistema que nós estamos caminhando nessa via esquerdista, corrupta, metida a comunista. Nós estamos caminhando a passos largos para cairmos dentro de um sistema como está aí na Venezuela. E se você quer isso, você não é brasileiro. Então seu coração, a bandeira do seu coração não é verde e amarela, é de outra bandeira. Tem muita gente que está entrando na política para resolver o problema pessoal seu. Você não está pensando no Brasil. Eu estou pensando no Brasil. Eu estou pensando nos meus filhos. Eu estou pensando na minha família. Eu estou pensando nos meus netos. Ah, pastor, mas e se Jesus voltar? Meu irmão, se Jesus voltar, não. Quando Jesus voltar. Porque isto é fato, isto é certo, isto não tem erro, não tem margem de dúvida, não tem sombra de variação. Os céus vão se abrir, Jesus Cristo voltará e vai levar a sua igreja para a glória. Isto é fato. Mas Jesus disse: Pai, eu não oro apenas por eles, mas oro também para aqueles que virão depois deles. Jesus já orava por mim. Já orava por você naquela oração sacerdotal. E ele diz: eu não te peço que os tires do mundo. Sabe por quê? Porque existe uma obra para a igreja fazer.
Existe uma obra que nós precisamos, enquanto cristãos, fazer. Sabe que obra é essa? Iluminar este mundo. Nós somos a luz deste mundo. Nós somos o sal dessa terra. Se você é cristão, se você é luz, brilhe. Não fique escondido. Não fique acuado. Não fique debaixo da cama. Apareça, porque a luz não pode ficar debaixo de uma cama. Ela tem que ficar no velador para dar luz a todos os que estão em sua volta. E a luz não é a luz de Robério. A luz é a luz da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 para você. Meus queridos, amados irmãos, eu estou muito feliz agora, depois que falei isso. Porque senão eu não ia conseguir nem almoçar hoje. Porque isso aqui estava entupido, engasgado diante de mim. A Igreja Batista, ela não tem bandeira a não ser a de Cristo. É o Jeová em si. Jesus Cristo é a nossa bandeira. Mas nós orientamos aos nossos irmãos aqui na Igreja Batista que pensem. E escolha o candidato. Pode escolher o candidato que só tem um voto. Pode escolher, que eu não acho ruim, não. Eu não aconselho as pessoas a seguir com a multidão. Vote apenas naquele que vai ganhar, porque tem irmão que faz isso. E quem é que está nas pesquisas em primeiro lugar, hein? Aí, quem vê que está nas primeiros lugares, eu vou votar para não perder o voto. Para ele perder o voto, é votar no candidato que perdeu a eleição. Sabe o que é perder o voto? É você votar num que ganhou e que vai roubar o seu dinheiro. E que vai roubar o dinheiro da educação. E que vai roubar o dinheiro da saúde. O tanto de hospitais que tem aqui, precisando de investimento, precisando de ambulância, precisando de médicos. Os hospitais hoje, os médicos, sabe, quando você vê muito é porque estão ali ganhando pouco, uma mixaria. E prestam um serviço meia boca também. Porque não vem dizer que um médico dando uma assistência de 1 hora dentro de um hospital, ele pode fazer alguma coisa? Ele não pode fazer nada. E ele não pode fazer muito porque ele precisa ganhar dinheiro, tem que estar em vários lugares para poder fazer o pirão do mês. É muito complicado. Precisamos de investimento. Prioridade número 1, segurança pública. Prioridade número 2, saúde. Prioridade número 3, educação. Se você inverter isso, neste momento que o Brasil está vivendo, o bicho vai pegar e vai morder o seu calcanhar. Não inverta essa ordem, não. Essa ordem é a melhor ordem para o Brasil que nós queremos, um Brasil novo. Queridos, chegamos aos momentos finais da nossa programação de hoje.